Lucinéia Silva, Vinícius Uman Baia. O que, Fábio? É sempre bom ter aqui a sua presença juntamente conosco. Ricardo Pérez, Joaquim Lindamalho, Eunice Santos, Edu Davi Beni Rudá, Alzira Aparecida de Freitas, Eliana Pires, Eliezer Benelisha, Cleonice Souza, Eliarro Ariel, Yasher Ben Israel, Cida Carraro, Wailanes Jones, Sandra Rodrigues, Eliezer e Elisama, de Araquari, Santa Catarina. Bate shalom, meu irmão. Josué Davi de Freitas. Bom, 51 pessoas conectadas já com esse estudo maravilhoso, 28 joinhas. Não esqueça de contribuir com o nosso trabalho, dando joinha, compartilhando em suas mídias sociais e participando de outras plataformas de estudo que temos, como o Hotmart, por exemplo, onde o Mori Abiezer traz com grande profundidade vários assuntos e estudos concernentes à nossa fé. Falando em Mori Abiezer, Shabbat Shalom, como que vai, Vossa Excelência? Shabbat Shalom, tudo bem? Tudo bem, graças ao Eterno, tudo certinho. Sempre melhor que mereço. Exatamente. Isso já é uma tradição, já é um mirag já. Ah, virou já. Já virou, já é um mirag. Doutrina já. Isso aí. Né? Saudação a todos que estão conosco nesta tarde. Obrigado pela presença. Enquanto o notebook sai do Ctrl Alt Del aqui da tela preta, quero agradecer a presença dos internautas que estão conosco nesta tarde, nos privilegiando, nos honrando, nos abençoando com a presença, e aqueles da congregação que puderam estar e que podem estar presentes, para nós estudarmos juntos e aprendermos um pouco mais da palavra do Eterno. A profecia, ela é importante. Diz Kefas: bem fazeis em estar atento à palavra dos profetas, como a uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia fique claro e a estrela da alva apareça em vossos corações. Não é isso? Exatamente. Na carta de Pedro. O que acontece? Apocalipse capítulo 22, dá uma olhadinha lá. Agora eu estou sem o computador, então vamos. Verso 16, acredito que seja. Dá uma olhadinha lá para mim. No 22, verso 16, faz o seguinte: E eu, Yeshua, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas Querilote. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então agora, fazendo uma conexão com o que disse Keifas, ele disse: fazei bem em estar atento à palavra dos profetas. Como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que a estrela da alva, a estrela da manhã, né, apareça em vossos corações. E Apocalipse, Yeshua se identifica. Como ele se identifica? Que ele, Yeshua, enviou o meu anjo, né, para vos testificar essas coisas nas Querilote. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, ele é a resplandecente estrela da manhã. Agora, então, trabalhando a frase do apóstolo Pedro, como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós vamos substituir a palavra estrela da alva pela identidade apresentada em Apocalipse 22:16. Okay. Diz para mim a frase lá de Pedro. A profecia, vamos lá, eu vou achar. A carta de Pedro. 2:19, eu não sei se é capítulo 1, verso 19. Pedro, vamos lá. Veja aqui, vamos lá. Não dá para lembrar. 1 Pedro 1:19-20, ou 2:19-20, veja se aí, a profecia como uma luz, veja se é esse. Não? Então, 2:19-20 não é? 2 Pedro 1:19-20, veja se é esse. 2 Pedro 1. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia esclareça e Yeshua apareça em vossos corações. Muito bem, é isso que eu quero. Então, qual é a resplandecente estrela da manhã com a qual nós temos encontro em nosso coração a partir do momento em que estamos atentos à palavra dos profetas? Yeshua, o Mashiach. Yeshua. Então, a profecia, ela também é centrada em Yeshua. De uma forma ou de outra, a Escritura nos apresenta Yeshua como resplandecente estrela da manhã e como um dia plenamente claro. Disse Yeshua em suas palavras, né?
se eu acho aqui. João capítulo 11. João capítulo 11, versos 9 e 10. 9 e 10. Yeshua respondeu: não há 12 horas do dia? No dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Yeshua disse: se alguém andar de dia, não tropeça. Por que não tropeça? Porque vê a luz neste mundo. Exatamente. E se andar de noite? Vai tropeçar. Tropeça. Agora, o que diz o livro de João, capítulo 1? Eu sou a luz do mundo. Pronto. Ache lá o verso para mim. João, capítulo 1. Vamos ver se acha o verso aí para mim. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem, que vê o mundo. João 1, verso 15. 4. Leia o 4, eu acho que o 15 também fala, mas leia o 4 aí. O 4 vai dizer o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículo 4. Nele, Yeshua, estava a vida, e a vida, Yeshua, era a luz dos homens. Muito bem. Então, quem era a luz dos homens? Yeshua. Yeshua. E nele estava a vida. Agora, transferindo, Pedro disse: se você estiver atento à palavra dos profetas, a luz vai brilhar em seus corações. Quem é a luz dos homens? Yeshua. Yeshua. Em quem estava a luz? Em Yeshua. Yeshua. Muito bem. O que acontece? Quando Deus foi criar o mundo, de princípio, ele disse o quê? Haja luz, porque e houve luz, né? E João disse: nele estava a luz do mundo. Certo. Pedro diz: Veor Rayon, a luz do dia. O Davar Hanevua, pela palavra dos profetas, você encontra a luz do dia. Exatamente. O que acontece? A palavra nevuati, ou nevuat, a pronúncia é por esse caminho mesmo, ela não depende de intervenção humana, essa profecia. Pedro diz no verso 20: homens inspirados por Ruach HaKodesh falaram conforme a vontade de Deus. Isso não foi produzido pela vontade humana. Não é produzido por vontade humana, não se trata da vontade do homem, mas os homens falaram conforme o poder de Deus lhes permitia falar. Ruach HaKodesh. E falaram a respeito da estrela da manhã, ou a estrela que brilha. Como é esse termo no grego? Estrela da manhã. Vou dar uma pista. Todos vocês usam de manhã antes de aquecer o café. No grego. Para aquecer o café você precisa disso. Para ter o fogo você precisa faísca. Para ter faísca você precisa de fósforo. A palavra grega ela é fósforo. Sério? Então o que acontece? Até que o fósforo seja capaz de iluminar de uma maneira suficiente para que você tenha um encontro com o Yeshua, você faz bem em estar atento à palavra dos profetas. Porque a palavra dos profetas é que vai te trazer um encontro com o desconhecido, que é aquilo que está no escuro. O que acontece? Em João capítulo 11, verso 9, está escrito lá: quem vê a luz. João 11, 9. Yeshua respondeu. João 11, versículo 9. 9. Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de dia, não tropeça, por quê? Vê a luz desse mundo. Vê a luz deste mundo. A palavra luz do hebraico. Or, zaruach. Né? Or. A luz da recompensa. Mas a palavra luz do grego, como é que é? Fós. É de fósforo.
Né? Interessante. Então, o que acontece? Quando você acende o fósforo em um dia escuro na sua casa, caiu a energia à noite, a eletricidade, você precisa da vela, você acende o fósforo, você acende a luz. Você começa com uma luz primária para derivar através daquela uma luz de maior durabilidade. Deus disse no princípio, haja luz. Quando ele fala isso, ele manifesta o ponto de ignição para os luminares que comandariam o período de dia, o período da noite, o período de semana, o período de mês e o período do ano. Então, a existência em relação ao tempo deriva da luz que nasce nos corações. Ou seja, Que é os luminares foram criados posteriormente dessa luz. Exato. Essa luz aqui são os luminares? Não, não são. Ou seja, Yeshua. Yeshua. Né? Por isso João diz nele, veja lá se é João 1,15. E João, Yohanan testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então você veja que João falou, Yeshua já veio antes, Sim. até do próprio João, que batizou Yeshua para fazer através de Yeshua e do seu exemplo, aqui no caso ela teve lá, a justiça para o povo de Israel. Muito bem, olha só, no verso 9 de João, diz, Yere or haolam hazeh. Yere or haolam hazeh. Deu certo. Tá? Vou abrir aqui, João 9. Pode ler de novo, João 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Onde estava a luz verdadeira? Yeshua. Yeshua, que alumia o quê? Todo homem que vem ao mundo. Que vem ao mundo. Então, o que foi criado antes da própria luz e da divisão de luz para o dia, luz, sol para o dia e lua para a noite? Yeshua. Exato. É luz, primordial. Exatamente. Vocês conseguem entender essa conexão? Ela é bem interessante. Então, o detalhe é que no hebraico, está lá isso aqui. No hebraico está, deixa eu abrir aqui, Novo Testamento em hebraico, João 11:9. John 11:9. João 11:9. João 11:9. Que é o que você leu aí, 12 horas no dia, né? Isso. Está escrito lá, quem vê a luz, mas aqui está, Yere or haolam hazeh. O que é olam? Olam. Lembra-se? Eternidade. Olam, eternidade. Ele Olam não rabá. fala aqui quem vê a luz, porque no português está escrito o quê? Quem vê, né? Verso 9. 9 aqui, o português vai dizer assim, se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz Vê a luz do quê? deste mundo. Mas o que é olam? Olam é eternidade também. Então o que acontece? Porque vê a eternidade nesse a mundo. luz que é para a eternidade e não tropeça. É muito mais amplo do que você falar e limitar a um espaço de tempo físico de horas, dizendo que Yeshua é a luz que ilumina o dia e a noite. Quando você fala em Yeshua como a luz que ilumina o mundo vindouro, a extensão disso, o entendimento, é a conexão com Bereshit, ou livro de Gênesis, que fala, no princípio houve luz. Fica fácil entender a partir de então que ele é a luz que ilumina todo homem. Uma vez que ele é a luz para o seu caminho, Yeshua é o espírito de profecia. No livro de Apocalipse está escrito, o espírito de profecia é o testemunho de Yeshua. Bom, abriu o computador aqui, beleza? Vamos lá. Na verdade, toda a escritura é uma profecia. Exatamente. Bom, abre para mim, Apocalipse 22, você já leu lá Apocalipse 22? Eu vou falar aqui no hebraico.
Está lá. Ani Yeshua. Eu sou Yeshua. Eu sou Yeshua. E enviei o meu anjo, tá? Malachi ou Malaqui, para avisar nas Querrilot que eu sou a estrela de Davi. Não é bem mais amplo, abrangente no hebraico quando você considera? Eu sou Yeshua e meu anjo foi enviado para avisar nas Querrilot, ou nas congregações, ou nas igrejas, que eu sou a estrela de Davi, Shoresh David. E o rebento real, está lá. Mas aqui não está falando de João, né? Não é de João, não. Yeshua, testemunhando de Yeshua. O rebento real, a luz que ilumina Ornogá na escuridão, a Shoar. É muito a análise dentro do contexto e considerando-se a exegese, traz uma riqueza de detalhes que muitas vezes não é percebida por aquele que não avalia a escritura dentro do idioma original. Eu preciso conhecer o idioma original para aprender de escritura? Não se trata disso. Mas por uma questão de assertividade e melhor entendimento, você tem um respaldo maior, uma estrutura melhor para entender o contexto que se faz presente através da escritura. Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês um pouquinho dentro desse contexto. Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios 2, 20. Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a pedra principal da esquina. Qual é a pedra principal da esquina? Yeshua. Que é o fundamento. Qual é a função de uma pedra de esquina? De sustentar e estabelecer diretrizes. Diretrizes. Alguém gostaria de definir de uma maneira diferente? Isso, mas alguém tem uma esquina, ideia? Qual a função de uma esquina? Não deixa cair? Não pedra angular, esquina. Angular, essa é a esquina da casa. Isso, estabelecer. Esquina aí. Qual a função da esquina? Direção. É a esquina da rua. Não, como é que é? Pedra da esquina, alinhamento. Alinhamento. Uma esquina define transições de direções diferentes. Vocês acham que seria isso? Uma esquina divide um ponto para que novas direções apareçam como opção de transição. Tipo, uma esquina é um ponto que fraciona uma direção e define outra. Podemos definir dessa forma? Então, o que acontece? Yeshua, ele é colocado como pedra da esquina. O que isso significa? Que Yeshua é um entroncamento das direções possíveis para se seguir. Quantas direções nós temos nos nossos pontos cardeais de uma maneira genérica? 4. São 4. Quais são elas? Norte, sul, leste, oeste. Perfeito. Norte, sul, leste, oeste. O que isso tem a ver com profecia, estrela da manhã e a luz que foi criada, fazendo uma referência a Yeshua? Muito. O que acontece? Gênesis, capítulo 3, verso 22 a 24. Vamos lá para Bereshit, capítulo 3, versos 22 a 24. Caleb, coloca para mim, por gentileza, da pastinha profecia, a imagem número 6. 3, 22 a 24. Agora vai começar a ficar bem interessante. 3, 22 a 24. Observem, eu falei para vocês de pontos cardeais.
Quando falar de ponto cardeal nesta frase, eu quero que vocês gravem e me digam que ponto cardeal foi mencionado. E disse o eterno Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, para saber o bem e o mal. E agora, quiçá, ele estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. E enviou-o o eterno Deus do jardim do Éden para cultivar a terra, de onde havia sido tomado. E expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante, flamejante da espada, que se volvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Alguém tem uma outra versão? Ali já falou o ponto, é o que eu quero saber, mas vai ter versão que vai trazer um nome diferente deste ponto aí. Oriente. Que lado é o Oriente? Porque a gente falou de norte, sul, leste, oeste. Oriente seria qual desses lados? Leste. Tá? Talvez vocês tenham versões que falam leste aí. Você leu na Torá, né? Aí também está escrito Oriente? É. Muito bom. Oriente é leste. Quer ver? Não está aqui no estudo. Fica com a imagem aí para mim na tela, tá, Caleb? Ó. Oriente do jardim. Sobre a palavra Oriente, está no versículo 24. 3, abre para mim aí. Não desmarquem aí, tá bom? Mateus capítulo 2, verso 2. Olha só que interessante. Agora, Brito Hadashah numa conexão com Bereshit, que é a Torá. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Muito bem. Então, uns magos vieram para visitar Yeshua. De qual região? Do Oriente. Que é leste. Olha só, isso é bem interessante. Onde os querubins foram colocados quando Deus expulsou o homem e a mulher do jardim? No leste, no Oriente. No leste. No leste. Do mesmo lugar de onde os magos vieram anunciando o Messias nasceu. Tá? Se direcionando para aquela situação, para aquela direção. Diego Cavalcante, obrigado aí pela presença. Deolan, Bruno, Alessandro, os demais que estão com a gente. Muito bem. Vamos lá. A imagem lá na tela ele colocou. Agora, os anjos foram colocados do lado do leste. Qual é a palavra leste em hebraico? No alto da imagem, segunda linha, aqui para mim do lado direito. Eu fiz um quadradinho. É sempre onde tem os quadradinhos. Tá? Vocês conseguem ler lá? Miquedem. Observaram? Miquedem é leste. Tudo bem? Agora abre para mim aí em Isaías, marquem a palavra. Miquedem é leste e onde estavam os anjos. Os anjos foram colocados para trancar o caminho para quê? Para que o homem não pudesse retornar à árvore da vida. Isso. Não entrasse no jardim pelo portão leste e tivesse acesso à árvore da vida. Pelo portão leste para ter acesso à árvore da vida. Abre em Isaías 46, verso 10. 46, verso e a imagem permanece para mim aí, por gentileza. Eu vou precisar agora da imagem central de Isaías 46, 10. Que anuncio o fim. Lê o 9 e o 10, por gentileza. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme, e farei toda a minha vontade. Muito bem. Declarando o fim desde quando? Desde o princípio. Não. Não? Lê no verso 10 aí. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. Desde a? Antiguidade. Antiguidade. Observe na transparência, nas imagens lá na tela, tempos antigos. Ancient times. Como está essa palavra no hebraico? Na frase do meio, do lado da palavrinha the end. O fim desde os tempos antigos. Como é que está?
tempos antigos. Miquedem. Mas Miquedem não é leste? O Miquedem, o U é o artigo, tá? Miquedem é a palavra. A palavra é Miquedem, mas Miquedem não é leste? Sim. E aqui está dizendo que Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. Ou seja, desde Bereshit. Desde Bereshit. Pronto, desde Bereshit. Os anjos foram colocados no lado leste, Miquedem. E Deus anuncia o fim desde o princípio, desde os tempos antigos é Miquedem. Tempo antigo também é Miquedem. Leste e Miquedem. Olha só, é bem diferente de um inglês ou de outro idioma, que você pode ter sinônimos. Mas aqui você falar tempo antigo é sinônimo de leste, parece uma coisa completamente sem sentido. Aí está a beleza do hebraico. Agora, abra para mim Miqueias, capítulo 2. Miqueias capítulo 5, verso 1 e verso 2, mas eu vou focar no verso 2, que é o que está na imagem, tá? As duas últimas linhas lá. Agora, ajunta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós. Ferirão com vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor. Do lado dele, obrigado pela oportunidade, e aquela pergunta básica e aquela resposta mais básica, mais que faz efeito na minha vida, principalmente todos os dias. Morebiers, tá tudo bem? Tudo certinho? Sempre melhor que mereço. É isso? É isso que eu queria ouvir. Essa a resposta? É essa a resposta. Sempre melhor que mereço. Você está ficando jovem. Estou ficando jovem? Está com uma espinha no nariz. Eu não sei se... observador, aqui está muito aparente. Está jovial hoje. Eu não sei se é uma espinha ou parece um berg, na verdade, um tão grande. Cone. É um cone de guarda. É um cone. Estou bem, graças ao Eterno. Deus é muito bom para conosco. Nós estamos, na verdade, sempre melhor do que merecemos, né? E estamos novamente para o estudo da Palavra de Deus, apostos, né? Falando hoje um pouco mais do ramo da escatologia, dentro da teologia sistemática. Sabendo que a teologia sistemática, ela se divide em 7 campos, os quais são teologia, de Deus, antropologia, morfologia, amartologia, mariologia, soterologia, eclesiologia, estudo da igreja, cristologia, estudo de Cristo. Deixar o último para vocês, não vou dizer que é escatologia. Mas são os ramos da teologia sistemática que, se estudados em conformidade com a palavra de Deus, traz uma sustentabilidade e uma confiança relevante em relação à fé que nós defendemos. É importante ressaltar que nos valemos de conhecimentos históricos, dos registros de livros canônicos e não canônicos. Cremos em Yeshua. Talmud, Zohar, muito esporadicamente, se usar, farei citações, mas não são relevantes para o encontro do Mashiach dentro de nossa comunidade. Nos basta o que diz a Brit Hadashah. Na carta de Pedro, no capítulo 1, nos é dito o seguinte: temos muito firme a palavra dos profetas,
a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, portanto Tanar, é de particular interpretação. Não vem de discussão. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, destes homens que nós temos no cânon sagrado. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Ruach HaKodesh. Sem a unção do poder de Deus e direcionamento do poder de Deus, as muitas letras te fazem delirar e te conduzem à loucura. É importante buscar nos fundamentos da Escritura aquilo que concerne a verdade que liberta, aquilo que concerne a expiação que perdoa, aquilo que concerne a salvação que confirma a esperança. Yeshua Mashiach nos é suficiente. A estrela da manhã, o livro de Rit Galut fala, Apocalipse. eu sou a resplandecente estrela da manhã. E Pedro diz que nós vamos crescendo mediante o estudo, a aplicação à palavra dos profetas, não andamos num lugar sem segurança, porque aquele lugar se torna claro diante dos nossos passos, e fazemos isso até que a resplandecente estrela da manhã esteja em nossos corações, fazendo uma alusão clara, definitiva, espontânea e assertiva em relação a Yeshua, o filho de Davi. Muito Amém. bem. Tendo dito isto, eu também vou começar agora a fazer assim, porque as minhas estão tudo copiadas, vou começar a copiar. Né? Já saudou os internautas? Já saudei, mas você pode saudar mais outros que chegaram aí. Chegaram aí? Então Isso, vamos lá. depois da Silvana Cordeiro ali, Silvana Cordeiro? Carlos Oliveira ali, ó. Rapaz, E a Cher Benizrela, Alcir de Freitas. Esteve conosco aqui no congresso. vai lá. Com dificuldade, mas estava aqui presente. Andréia Eliezer Lutz. Lezama. De Aracaju, Paulo Oliveira, o seu Felê, né? Deve Paulo ser Oliveira é o Felê, é o judeu Felê, né? Está lá em Francisco Alves. Maravilhoso. Eu confundo a cidade dele, rapaz. Está aí. Está longe, mas está acompanhando as nossas transmissões. Obrigado pela presença. Francisco Alves. O Eterno possa te abençoar e meu irmão, junto de sua família. Sim, mamãe e papai. Volte logo, senão tem disciplina. Diga que o Yaakov disse assim para eles, APDD. É, né? Gilvânio Santos, Daniel dos Santos Bezerra, Daniel dos Santos Bezerra Daniel, 2 vezes o nome Daniel, o nome dele, são lá de Americana, Odalice Lopes, Mateus e Priscila, lá do Roche, Caleb de Apucarana, né? Saudação, Nilza Goulart, Yosef Wilson, o Wilson eu não conheço, mas Yosef eu já conheço, ele tem ali HUF, eu não sei o que é, sabe o que é isso? Sergipe, cheio da sigla, Também né? Está lá assistindo com o Rabino Ixá e a família no Tucuruvi. Olha que maravilha, hein? Vendo o Rabino Ixá e família acompanhando. Sandra Rodrigues, ali de São Lourenço, Minas Gerais, sul de Minas. Irineu Neto, Rívica Marli de Aracaju. Rana Bate Israel, ali de Cascavel. Todos os demais que estão presentes conosco, a nossa saudação, nosso carinho. Obrigado aí pela sua presença. Nós vamos ao estudo da palavra de Deus no que diz respeito às 10 tribos perdidas da casa de Israel. Analista Tech de Itajubá. Muito bem. Entrou mais alguém aí? De Minas Gerais. E a Mariana Ilane também é lá de Minas Gerais. O Caleb Miriam de Barbosa Ferraz. Muito bem. Quando Deus criou a nação de Israel, o povo de Israel, eu vou contar detalhe bíblico sem que haja necessidade de ler, porque é bem conhecido, demandou a semelhança das demais nações um rei que dominasse sobre eles. E aparece, então, um profeta que poderia ungir o rei desejado pela nação de Israel. Esse profeta era Samuel. E quando o povo disse, as nações têm os seus reis, mas nós, israelitas, não temos rei, queremos um rei que reine sobre nós, Entristeceu isto seu coração, apareceu Samuel. mal aos olhos de Samuel,
Porque Samuel servia a Deus e entendia que o governo teocrático, ou seja, governo que vem de Deus, era o suficiente, deveria sê-lo, para que houvesse um fluxo em conformidade com todos os procedimentos da nação. Mas o povo queria um rei. O povo sempre quer um bezerro, quer um rei, não está contente com Deus. Igualmente as nações. Então Samuel se entristeceu e Deus disse para Samuel: Samuel, não fique aborrecido, porque não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a quem? Estão rejeitando a mim. A mim. Mas faz o seguinte, o povo não quer? Quer. Então, unge um rei sobre eles. A semelhança deles. Não? A semelhança. E Samuel ungiu um rei. Este rei era Saul, que era da tribo de Shaul era Benjamim, né? Benjamim. E Saul começou a reinar sobre as 12 tribos de Israel. No entanto, a uma certa Saul não gostava de Davi, que Davi era da tribo de Judá. A uma certa altura do seu reinado, Samuel ordena ao rei Saul que fosse destruir os amalequitas. Com de uma forma plena. Animais, homens, mulheres, crianças. Todos. Deus deu a ordem. Por isso que às vezes parece muito complexo você pensar no amor de Deus. Ou em como Deus enxerga as coisas. Muita gente fala, ai, que falta de amor, tal. Mas o que é amor partindo desse princípio de Deus, né? Não estaria Deus interessado em buscar do homem um coração que fosse sincero e nações que pudessem ser resgatadas à condição do primeiro homem Adão antes do pecado? É claro que Deus estava interessado. Mas e o homem tinha interesse? Em função disso, então, ele disse, vai lá, destrói os amalequitas. Rei, homens, mulheres, crianças, velhos, gado, tudo. Saul, rei sobre as 12 tribos de Israel, ouviu a voz do profeta Samuel, foi até aquelas terras. E quando ele voltou a Samuel, está nas cartas de Samuel, ele diz lá, cumpri a ordem do Senhor. Falou para o profeta. E o profeta disse, mas então Samuel, eu estou escutando. Que balido de ovelhas, que é esse que eu estou ouvindo? Ovelha tem balido. O som emitido pela ovelha é balido. E o som emitido pelos bois? É um rugido. Mugido, mugido de vacas que eu estou ouvindo, Saul. Pois é, eu estou ouvindo um burburinho. O povo achou bacana, legal, a gente trazer o melhor do gado e das ovelhas para oferecer para o Senhor em sacrifício. A ideia não é boa? Olha que ideia boa que o povo deu. Deus mandou destruir tudo, mas o povo entrou com uma ideia melhor do que o plano de Deus. O que vocês acham? Mas Samuel, mas não foi isso que Deus mandou você fazer? Você está discutindo a ordem de Deus porque tem um plano melhor que o dele. Não, eu estou ouvindo também voz. Não, o povo, o melhor do povo a gente trouxe. Inclusive, nós trouxemos até o rei, Agag. Samuel se irritou, tomou a espada, matou o rei Agag e despedaçou quem ele podia. E ele disse para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Com isso, o que ocorreu? O reino de Israel, que se encontrava fundido nas 12 tribos e sob o domínio de um rei benjamita, passaria a outro rei. Depois da morte de Saul, quem reinou foi Isbosete, por um curto espaço de tempo. E depois de Isbosete, Davi. E quase não é citado, né? Saul odiava Davi. Mas Davi não desistiu da sua incumbência. Davi assumiu a sua posição, porque ele foi ungido por Deus. E quando se é ungido por Deus, a gente não tem para onde correr. Ou faz, ou diz para Deus, então a minha unção de nada valeu. Essa é uma realidade triste, de advertência, mas importante para todos aqueles que são reis ou líderes. Davi foi ungido rei sobre Israel. Davi reinou 40 anos sobre todo o Israel. Todo. 7 anos reinou em Hebrom, 33 anos reinou em Jerusalém. As tribos estavam unificadas sob a regência de um único dominador, Davi, da tribo de Judá.
Então, exato, daí vem o termo Yeshua ben David, quando as tribos estarão novamente unificadas sob a regência daquele que tem o cetro, que é Yeshua. Davi reinou. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O reinado de Davi passou para o seu filho, que era Salomão. Que também trouxe paz por 40 anos em Mas Israel. Salomão, no final já de seu reino, não agiu bem. Mulheres, concubinas, as muitas mulheres o fizeram errar. De forma que Deus disse, eu vou rasgar o reino, Salomão. Mas por amor a Davi, veja só, porque Davi foi um bom rei, eu não vou fazer no seu reinado. Então não fez no reinado de Salomão por causa da dedicação de Davi, mas vou fazer no reinado de seu filho. Qual era o filho de Salomão? Roboão. Roboão. Então, no reinado de Roboão, que sucedeu Salomão, as tribos seriam divididas e deixariam de estar coesas, juntas, dentro de um único domínio, sob a regência de um único rei. Por que isso aconteceu e como aconteceu? Livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versos 13 e 14. 1 Reis 11, 13 e 14. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão, um adversário, a Hadad, o idumeu. Ele era da semente do rei em Edom. Então, o que acontece? Quando Salomão pecou, Deus disse, não rasgarei o reino totalmente da tribo de Judá. Por que que o reino não podia ser rasgado totalmente de Judá? Porque a profecia... A 40... Não, aí é da descendência. Antes disso, Jacó que nós vimos hoje. O 49. cetro não se arredará de Judá, Até nem que o venha legislador de entre os seus pés. Não tinha ainda Davi. Então existia a promessa que Jacó deu, na porção que hoje estudamos, Vaierri, que o cetro permaneceria com Judá. Então uma tribo, no mínimo uma, tinha que permanecer com Roboão, filho de Salomão. Qual era essa tribo? Judá. Judá. E assim o foi, está escrito. Todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, Salomão, por amor do Davi e por amor a Jerusalém que tem escolhido. Então não é só por amor a Davi. Por amor a Jerusalém, o cetro tem que permanecer em Judá. Já parou para pensar? E quando a Bíblia fala de Jerusalém, chama Jerusalém de a cidade do grande rei. Do grande rei. A cidade do grande rei. A promessa tem um vínculo com a tribo de Davi, a promessa tem um vínculo com a cidade de Jerusalém. E com aquele que legisla, Por isso né? se dá o fato do nascimento de Yeshua, quando ele estava para nascer, assim foi dito a seus pais, em especial a sua mãe. Ele será grande, Lucas capítulo 1, ele será grande. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, na casa fim. de Jacó. Okay. Por que cita Davi? Porque Davi reinou quando todas as tribos estavam unificadas. Então ele vai reinar na casa de Davi. Onde Davi reinou sobre todas as tribos? Jerusalém, é o que está escrito aqui. Por amor a Jerusalém, uma tribo seria dada a Roboão, no mínimo uma, porque a promessa foi feita a Judá por parte de Israel no leito de morte. O cetro não se arredará de Judá, até que venha o enviado, e a ele se congregarão todos os povos. Muito bem. Então, as tribos voltariam a se dividir no reinado de Roboão. Está no capítulo 11, leia para mim o verso 28, entra um outro personagem na história, que uma vez que as tribos seriam divididas, precisaria de um outro rei também, um outro governante. Quem seria esse outro governante? 1 Reis capítulo 11, verso 28. E o homem, Jeroboão, era varão valente,
E vendo Salomão a este mancebo que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Lê mais um. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. Então, o homem escolhido para dominar sobre as demais tribos depois que o reino fosse rasgado tinha um nome. Qual era o nome desse homem? Jeroboão. Jeroboão. Jeroboão era de qual tribo? Da casa de José. Não, ele se pôs sobre o cargo da casa de José. De qual tribo ele era? Efraim. Efraim. Tá? Efraim era filho de quem? José. José recebeu as bênçãos do cetro ou da primogenitura na Paraxá Vaierri? Primogenitura. Então as 10 tribos seriam aquelas que herdariam direitos de primogenitura. 10 tribos ficariam com Jeroboão. Jeroboão era de Efraim, Efraim filho de José, a quem foi feita a promessa da primogenitura. E Judá ficou com Roboão, porque o cetro não podia sair de Judá. Sim. Então você tem a divisão do reino do sul e o reino do norte. O reino do sul com a capital em Jerusalém. Por quê? Por amor a Jerusalém, Deus disse que não rasgaria de Roboão todas as tribos. Por amor de Jerusalém. O reino do norte, com a capital em Samaria, ficaria com Jeroboão, da tribo de Efraim, filho de José. Observe a tribo de José e a tribo de Judá. Quando você vai para Ezequiel capítulo 37, você entende agora com ampla clareza a questão da vara de José sendo unida à vara de Judá. Por causa da divisão aqui. Por causa da divisão dos reinos. Tá? Agora lê para mim o verso 29 a 32. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. E ele tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então, e Aias, né, o silonita, Aias, né? ele encontrou no caminho, estava vestido com a roupa, pegou aquela roupa nova, rasgou-se, tá? E os dois estavam em pé sós no campo, Jeroboão e Aias. Aias pegou a roupa e rasgou em quantas partes? 12. 12? Toma para 12 pedaços. pedaços. E aí ele fez o que com os pedaços? 10 pedaços deu para ele, para Jeroboão. 10 pedaços para Jeroboão. Então os 10 pedaços representariam o quê? As 10 tribos perdidas. As 10 tribos. Ficou com o reino do norte, enquanto 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, ficou com Roboão no reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Diz: ele, porém, terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Qual a cidade escolhida? Jerusalém. Muito bem. E Jerusalém é tribo? Desculpe, eu estava lendo aqui. Não, é sério, é porque, olha só como é que o verso diz, interessante para vocês lerem depois no hebraico, tá? Olha só. Porém, ele terá uma tribo. Porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Uma cidade, interessante, comparada à tribo. Ou seja, a cidade de Jerusalém é comparada como a casa para todos os filhos de Israel, chamado de lugar ou tribo onde todas as tribos estarão congregadas por ocasião de Siló. Muito bem. Então, eu li certo mesmo. Agora, leu certo. Agora o verso 34 ao 36. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe eu ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Até o 34.